Olá, hoje eu vou falar sobre um erro famoso que acontece num certo equipamento. Esse equipamento é o DRTS da ISA. A ISA foi comprada por uma empresa chamada Double, hoje é Double. Vamos então verificar um erro que acontece com o tempo e vocês já vão entender por que ele acontece com o tempo. Veja só. Primeiramente, para que serve ele? Ele serve para fazer testes daquilo que se chama de engenharia de proteção, né? Nas subestações de energia existem alguns procedimentos, algumas normas a serem seguidas que precisam algumas proteções funcionarem, envolvendo relés de proteção, os mais famosos, por exemplo, Ciprotec da Siemens, ABB, etc. Esse equipamento faz esses testes com injeções de corrente, de tensão, em diferentes ângulos e frequências, etc. Então, vamos aqui fazer uma demonstração de um erro clássico que acontece com o tempo e que nem o fabricante te dá esse suporte na injeção de corrente, por exemplo. Vamos então aqui no DRTS 64, no manual controle, vamos fazer um teste de injeção aqui por 3 segundos mesmo, shot, ou seja, só uma injetada. Vamos começar, por exemplo, aqui no canal 1 com 60 Hz. Eu estou aqui com o multímetro medindo corrente AC diretamente no canal I1. Vamos ver o que acontece quando tentamos injetar. The burden is too high, the test will not be executed. Então, significa que ele diz que a carga está muito alta, a impedância na saída, ou a impedância que ele lê, está muito alta. Agora, vamos verificar lá no início as configurações de burden, ou seja, de carga, ou seja, de impedância na saída do equipamento. Exit, ok. Note o seguinte, se formos aqui no auxiliar settings, olha a impedância que ele leu no canal 1, 542,5 ohms. Isso aqui é muito alto, tá? Isso aqui é muito alto. E essa impedância ela surge com o tempo nesses equipamentos. Esses equipamentos têm um módulo de corrente, eu vou pegar ele aqui para vocês. Esse equipamento ele é dividido em módulos de corrente, de dois módulos CL64, né? Ele é 2 módulos de corrente, cada um para 3 canais de corrente, e 2 módulos de tensão, cada um para 2 canais de tensão. E o módulo de corrente é basicamente esse daqui. A saída da corrente é por aqui também. Ele tem aqui resistores shunts de estado sólido ligados a esse dissipador. E com o passar do tempo, a impedância, né, o conjunto das 3 grandezas, resistência, reatância capacitiva e reatância indutiva, as 3 juntas nesse módulo acabam aumentando com o tempo. E acaba que o próprio software do equipamento, o próprio firmware do equipamento, começa a ler essa impedância de saída. E assim acusar um erro. Isso também acontece quando o equipamento é novo, mas o seu cabo é ruim, ou está desfiado aqui dentro. Você não acha que ele está bom aqui, mas quando você desmonta ele está só com um fiapo só, né? Isso acontece também, mas nesse caso, quanto mais o equipamento fica velho, mais essa impedância nessa região aqui, essa impedância equivalente do módulo começa a aumentar e o próprio firmware começa a ver isso. E isso é um problema muito grande para o usuário do campo, porque as subestações estão em locais remotos, de difícil acesso, de difícil suporte. E muitas vezes o representante não tem esse suporte e até mesmo o próprio fabricante desconhece essa propriedade emergente do projeto. Então eu estou apresentando aqui essa propriedade emergente do projeto para que, se você fabricante estiver vendo, corrija isso, porque vai facilitar muito a vida do usuário final do campo. Vamos lá então. Para fazer um paliativo, já que não temos uma versão de firmware que ainda corrige isso daqui, que lei desconsidere esse erro, podemos setar para um determinado teste, importante, um determinado teste que você conhece o seu circuito, que você sabe que não vai sobrecarregar o equipamento, porque você vai definir uma impedância específica nessa linha. Então, só para essa situação, porque para outras situações isso pode ser muito perigoso, você pode setar uma carga específica. No caso, vamos colocar aqui 1 ohm. Um fio já tem muito mais que isso, principalmente desse tamanho aqui. Então, isso aqui já está bom. Agora vamos ver se o erro se repete. Na realidade,
Vamos identificar uma outra propriedade emergente deste projeto aqui, mas vamos verificar manual control. De novo, das mesmas condições, o mesmo tempo, o mesmo tipo de rampa, né, de corrente, de saída. Vamos então ali no teste 1 ampere em 60 Hz. Vamos ver o que acontece agora. Repare, eu aperto para ele ir, ele está injetando. Agora ele injeta. Não dá o erro de burn-in. Mas repare que deu um outro erro aqui. Overcurrent Generator e 5. Repare que não há nada interligado nos outros canais. Os outros canais estão em aberto. Lembra que eu falei daquela propriedade emergente desse projeto, que é de a impedância de saída dos módulos começarem a aumentar conforme passa o tempo, e o firmware não reconhece isso e dá erro? Pois bem, isso também se manifesta quando o canal está aberto. Lembrando que esse erro acontece nesses módulos aqui, né? Na saída deles aqui, por exemplo. Graças à equivalência da impedância do circuito inteiro, né? Como podemos resolver isso de maneira paliativa via hardware, já que não temos o suporte para fazer isso via software no momento em que eu estou gravando o vídeo? Você vai curto-circuitar o canal que está em aberto. Veja, Generator I5. Então, vamos curto-circuitar aqui, I5, no neutro, aqui. Esses neutros estão interligados. Eu simplesmente curto-circuitei. Agora vamos injetar no canal I1 que nos interessa nesse momento. Deixa eu só religar o multímetro aqui, que apagou. Auto shut off. Note, ele volta a injetar, mas agora o erro vai para outro canal. Repare, outro canal que está em aberto. Então vamos então repetir esse passo, acompanhar em cada um dos erros e ir curto-circuitando um a um. I4, vamos no I4 então. Curto-circuitando I4. Ok. É esperado que dê em outro canal, ele vai os 1 ampere que estamos colocando, ou 1 ampere que estamos colocando. Agora foi no I6, justamente o canal que está aberto. Vamos então curto-circuitar cada um aberto. Estão acabando os meus cabos, na verdade. I6. Starting. 1 ampere. Ele deu I3. I3 também está aberto. Vamos no I3. Mais uma vez, é esperado I2 1 em 1 agora. Vamos ver quem vem lá. Olha lá, injetou sem burn to high. Porém, o burn to high afeta os que estão abertos. I2, porque estamos enganando o firmware com o burn pré-selecionado. I2, o último que faltava. Agora não vai dar erro em nenhum, porque todos estão curto-circuitados. Vamos verificar. Olha lá. 1 ampere, sem erro, pelo tempo de 3 segundos definido lá no setup. O que isso ilustra? O que a gente aprende com isso? Primeiro a gente aprendeu um paliativo para um erro que acontece com esse equipamento. Esse erro, ele não foi previsto pelo fabricante, porque isso é aquilo que eu chamo de propriedade emergente do projeto. A propriedade emergente do projeto, de longo prazo, ela geralmente não é prevista. Por quê? No momento do projeto de qualquer equipamento, de qualquer máquina, a equipe de engenheiros, de cientistas, utilizam certos modelos matemáticos para fazer os arquivos que fazem parte dele, para fazer os algoritmos e para simular algumas situações, antes mesmo de fazer o equipamento. Mas esses modelos, além de eles serem imprecisos, porque não podemos representar toda a realidade da natureza, a gente tem que focar naquilo que importa para fazer a produção, para fazer ela sair, para atender o mercado imediatamente. Para além dessas imprecisões, existe também uma necessidade de recursos computacionais para fazer várias simulações por muito tempo. E não vale a pena você gastar energia com isso, dinheiro com isso. Vale a pena ir até certo momento. Isso faz com que a indústria, em qualquer um de seus projetos, em qualquer tipo de empresa, não preveja algumas propriedades emergentes de alguns projetos. No caso desse equipamento, DRTS, da ISA, hoje Double, no caso 64, 6 canais de corrente e 4 de tensão, neste caso a propriedade emergente é esse surgimento de uma impedância na saída de todos os canais, atrapalhando tanto aqueles que você injeta quanto aqueles que você não injeta. Então nesse vídeo nós aprendemos como fazer um paliativo para melhorar isso.
tanto naquele que a gente injeta quanto naquele que a gente não injeta, e se livrarmos do erro burn to high ou overload naquele que está aberto. Lembrando que isso é causado pela propriedade emergente dessa impedância que surge nas placas ali, nos módulos de saída de tensão de corrente de qualquer grandeza, e que atualmente o firmware não consegue lidar com isso automaticamente. Você precisa, entre aspas, burlar esse algoritmo, definindo um burn inicialmente. Obviamente isso é perigoso, você precisa conhecer o seu circuito para saber se esse burn não vai causar sobrecarga do equipamento. E se você, o fabricante, está me assistindo isso, corrija isso, porque isso atrapalha muito todos os pessoal em campo, os usuários, e esse suporte é fundamental. Estou revelando aqui para vocês uma propriedade emergente não prevista desse equipamento. Fica a dica aí.